Quarta-feira, 27 de maio, mais um tema do dia. Sou o Vítor Monteiro e comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para abordar a entrevista realizada a Vasco Sousa, que esteve no 00 e que está disponível desde a passada terça-feira. Pedro, bom dia. Ouviste e sentiste bem de perto o emocionante testemunho do Vasco, que passou e passa por um momento de recuperação, de reabilitação. Pergunto-te primeiro, para começar, como está nesta altura o Vasco? Bom dia, Vítor, mais uma vez. Começamos pelo lado bom da história. A recuperação do Vasco finalmente está no bom caminho. O Vasco, nesta altura, como ele diz na entrevista, com o seu otimismo, com a sua boa energia, com a sua luz, já calça as chuteiras, já chuta a bola no relvado, já corre com muita vontade, mas ainda tem que fazer alguns ajustes. É a mesma expressão que ele utiliza, alguns ajustes. Porque eu convido toda a gente a ver e a ouvir a entrevista e a ler, porque o processo foi tão grave, foi tão doloroso para o Vasco, para a Joana, a companheira do Vasco, e para a família naturalmente, que chegou ao ponto de o Vasco perder por completo a sensibilidade no pé direito. E portanto, nesta altura, além desta parte clínica mais ligada ao jogo, de começar a correr, começar a chutar, de começar a ter algum contacto com a bola, há também a parte de recuperar por completo a sensibilidade no pé direito, nos dedos do pé direito, porque vários nervos foram cortados devido às complicações de que já vamos falar a seguir, e o Vasco também está a olhar muito para esse lado e por isso todos os dias, como ele também nos conta, caminha na praia, na areia seca, na areia molhada, na água, para recuperar totalmente a sensibilidade no pé direito e nos dedos do pé direito, que no fundo é a sua ferramenta de trabalho. Mas mais importante, Vítor, antes de irmos à tua segunda questão, é puxar um bocadinho a cassete atrás e deixar aqui só dois apontamentos muito rápidos. Primeiro, esta foi a primeira entrevista que o Vasco Sousa deu depois de ter passado pelas portas do inferno completamente ao longo dos últimos meses. E isso significa o quê? Vamos para o ponto número 2, a grande responsabilidade que o 00 teve de receber bem o Vasco, a Joana, e de contar sem hipérboles, sem caricaturas, sem exageros, tudo aquilo que enfrentou o Vasco ao longo dos últimos meses. Essa é a nossa responsabilidade enquanto jornalistas, não aumentarmos a realidade, não embarcarmos aqui num realismo mágico, não. Esta é a história do Vasco Sousa. O Vasco Sousa contou-a da forma que quis contar, que achou que era a mais correta, e nós, enquanto portadores dessa mensagem, tivemos a grande responsabilidade de levá-la a toda a gente que gosta do Vasco, do Porto, do futebol, para que as pessoas percebam, de facto, em rigor, em detalhe, tudo aquilo que foi vivido por esta família, no fundo, não só o Vasco, mas quem o acompanha. Depois da fratura do perónio sofrida no Moreirense, que até penso que terá sido a primeira lesão grave da carreira do Vasco, o que é que se seguiu a partir daí? É um processo ainda mais complicado, certo? Pois é isso. Nós tentamos acompanhar com alguma proximidade a recuperação do Vasco, mas a informação que nos chegava era muito limitada, muito controlada. E nós agora percebemos porquê. Portanto, em 2025, o Vasco sofreu 2 fraturas de perónio. Uma em fevereiro, num Farense Porto, e a segunda em dezembro, no dia 14 de dezembro, no Moreirense Benfica. Isto só por si já era suficientemente grave para estarmos agora aqui a levar as mãos à cabeça e a dizer que azar que o Vasco teve. Mas isto, no fundo, acaba por ser o lado menos gravoso de tudo isto. E digo isto com total certeza, porque na segunda fratura, sofrida no tal Moreirense Benfica, o Vasco vai para o hospital, é submetido no dia a seguir, portanto, dia 15 de dezembro, a uma cirurgia e, se tudo corresse sem problemas, o Vasco, passado 3 meses, em abril, maio, teria acabado até a temporada, se calhar, a fazer alguns minutos em campo, porque a recuperação normalmente não é muito difícil. Só que aí começaram os contratempos. Ou seja, depois da primeira cirurgia, e eu recordo que o Vasco, em 39 dias no hospital, foi ao bloco operatório 21 vezes. Isto aqui é completamente assustador. O Vasco, passado alguns dias da primeira operação, começou a ter
alguns sintomas de que algo não estava a correr bem. Passado 2, 3 dias. Felizmente tinha a Joana, a sua companheira de vida, uma companheira extraordinária, como nós conseguimos perceber ao ler a entrevista. Esteve sempre ao seu lado, nunca o abandonou e também começou a pressentir que algo não estava bem. O Vasco começou a ter febre, começou a ter a perna muito vermelha e, de urgência, acabou por ir ao bloco operatório para debelar aquilo que o Vasco nos contou que é uma síndrome de compartimento. De uma forma muito simples, para que as pessoas percebam, o músculo da perna afetada, da perna direita, portanto a zona daqui do gêmeo, na zona da canela do gêmeo ali atrás, começou a não conseguir respirar devido à fratura, devido à cirurgia. O músculo precisava de mais espaço para respirar e por isso começou a não ter oxigênio suficiente e a equipa médica e o trabalho do Dr. António Sousa, médico do Porto, foi decisivo, fundamental, também percebe-se muito bem isso. Acabou por levar novamente o Vasco para uma cirurgia para, no fundo, abrir aquela parte toda e permitir que o músculo conseguisse respirar. Esse foi o segundo problema sério do Vasco e, infelizmente para ele, as coisas não ficaram por aí. E pelo que ele nos relatou, qual é que foi o momento mais duro de todo este processo? Eu, a dada altura da conversa com o Vasco, uma conversa forte, emocionante, pergunto-lhe precisamente isso, Vítor, que é, depois de termos falado sobre tantas coisas más, ainda não chegamos ao ponto mais negativo da conversa, que teve a ver com a infecção que tomou conta do corpo do Vasco no dia 24 de dezembro, portanto, na noite de Natal. Depois da cirurgia à fratura, depois da tal síndrome de compartimento, de ter aberto, no fundo, a perna para que o músculo conseguisse respirar melhor, houve uma infecção muito grave, uma infecção que não levou à amputação da perna, não vou dizer por milagre, porque aqui a ciência desempenha um papel fundamental, mas a verdade é que, de acordo com aquilo que o Vasco nos passou, a equipa médica dizia que ele tinha 99% de possibilidades de perder a perna devido a essa infecção. A infecção com tudo aquilo que a acompanha, portanto, febre, a perna completamente vermelha, risco de septicémia, que é uma infecção generalizada, portanto, tudo isso. O Vasco enfrentou esta luta e um bocadinho aqui, por ironia do destino, isto aconteceu no dia de 24 de dezembro, depois de um dia passado com a família, no hospital, na CUF em Matosinhos, passa a publicidade. O Vasco esteve bem disposto, vestiu a roupa de Natal, o pijama de Natal que a família lhe levou e a partir de dada altura, lá está, a namorada, a Joana, percebeu que algo não estava novamente bem e o Vasco, de urgência, teve de ser novamente submetido a mais uma intervenção cirúrgica para tentar controlar essa infecção. E mais uma vez conseguiu resistir, conseguiu enfrentar as probabilidades mais duras e conseguiu manter a sua perna. E é previsível, é uma pergunta complicada de responder, mas é previsível ver o Vasco a jogar em 26-27? Eu queria acabar neste ponto, porque queria também falar um bocadinho sobre aquilo que nós vimos do Vasco fora do estúdio da entrevista. Nós estaríamos à espera, se calhar, de uma pessoa um bocadinho deprimida, negativa, em baixo, mas o que vimos foi exatamente o oposto. É impressionante a força de viver do Vasco, a alegria contagiante do Vasco, a forma como ele consegue relacionar-se facilmente com todas as pessoas que lhe perguntam aquilo que ele viveu. E no fundo o testemunho que ele depois em ON nos dá lá dentro é a continuação lógica daquilo que vimos naquele período aqui na redação, naquela pequena visita que fizemos com o Vasco. E eu agora que o conheço um bocadinho melhor, Vítor, arriscaria dizer que o Vasco vai voltar aos relevados, não digo a curto prazo, mas a médio prazo. Ele já da primeira lesão que teve, em fevereiro, ele conseguiu tirar cerca de um mês à recuperação que era previsível e ainda esteve no Mundial de Clubes com o Porto. Acabou por não jogar, mas estava no banco de suplentes, clinicamente apto para jogar. E o que vai acontecer agora, acredito que seja exatamente o mesmo. Aqui há um asterisco importante, um aviso importante da equipa médica. O Vasco não pode ter mais nenhum problema naquela perna direita. Ele tem consciência disso, portanto é uma perna que está muito massacrada
ele teve de fazer um enxerto na parte da coxa para preencher a ferida que ficou aberta na zona da canela, aqui sobre o lado direito da perna. E o Vasco sabe perfeitamente que pode vir a jogar normalmente, sem grandes limitações, porque esta pele vai se regenerar, mas sabe também perfeitamente que naquele osso, no prónio, já tem uma segunda placa colocada, com muitos parafusos, 6 mais 10, portanto já são 16 parafusos naquela zona, e portanto ele não pode voltar a lesionar-se. Agora, não tenho dúvidas de uma coisa: se alguém consegue ganhar esta batalha, por aquilo que eu vi, é o Vasquinho. Digo Vasquinho porque ele de facto é um menino de 23 anos, um menino que nos cativou, que nos conquistou, que nos presenteou com um discurso muito maduro, muito adulto, perfeitamente consciente daquilo que tem nesta altura, mas também perfeitamente consciente que tem 3 sonhos por cumprir, e assim acabo o nosso tema do dia. E esses 3 sonhos ele quer cumprir em 2027 e eu acredito que ele vai cumpri-los. Primeiro, casar com a Joana. Segundo, ser pai e conseguir andar a correr atrás dos filhos. Terceiro, voltar a jogar pelo Futebol Clube Porto. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Por fim, acabo novamente a recomendar a entrevista ao Vasco Sousa, porque ainda melhor que estamos a falar sobre ela é poderem vê-la, ouvi-la e sentir o impacto das declarações do Vasco. Por isso, podem visitá-la no nosso site e YouTube.